De um lado, o rei Charles, o monarca do momento. Do outro, o príncipe William, aquele que vai ascender ou vai suceder o pai. Então, nós temos aí muita tensão, porque no meio dos dois temos ele, o príncipe rebelde. E uma visita que ainda reverbera ou deixou William ressabiado com o pai. Porém, nós temos, além do clima, algumas notícias de como será ou como William está procedendo com o pai e como está andando a temperatura. Sim. Vamos saber de tudo. Será que o William está furioso com o pai? Vem que eu vou te contar. Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha. Peço para você se inscrever, peço para você curtir e peço para você já compartilhar, ativar as notificações. Gente, 50 mil, hein? Estamos chegando. Bora, bora. Confio em vocês. Chegou aqui agora? Se inscreva. Já assiste o vídeo? Dá uma conferida se você é inscrito aqui, tá bom? Tô de olho. Hype esse vídeo, é importante pro nosso movimento. Aliás, já faça parte da corte do Edu, gente. Vai ser muito bom. Minhas duquesas que já estão lá, meus duques, muito obrigado. Tem um valor, mas você vai ajudar bastante. Vem muita novidade aí. Estou caprichando, vocês vão ficar, olha, Edu, parabéns. Então, é isso. Gratidão e vamos, porque a monarquia é um caldeirão de histórias. Muito tem sido falado porque o rei Charles estaria fazendo movimentos, ou pelo menos não gostando de alguns momentos que o William proporciona. Porque, como o rei, a gente não sabe sobre a saúde do rei, ele tem ficado incomodado, porque o príncipe William, pela sua juventude, por outras situações, ele tem visto que ele está perdendo espaço. Então a gente está vendo o rei Charles fazendo muitas coisas. Pelo menos quem acompanha a família real sabe. Então, gente, ele está inaugurando até poço de água, chafariz. Então isso demonstra que existe uma inquietação do Charles, não somente por conta do príncipe William, mas eu acho que pela situação em si. Mas a visita do Harry, algumas informações dão conta que o William não sabia. E que eu acho muito difícil, porque já existia uma administração, ou pelo menos conversas, desde janeiro para que isso acontecesse. O que aconteceu é que o William não queria estar próximo. O William se mantém distante e faz todo sentido, está tudo bem, tá bom? A gente também não questiona. Até porque a mãe de William e de Harry ficou bastante tempo sem conversar com o irmão, o Charles Spencer, tá? Também a madrasta dela, ela quase empurrou da escada. E sem contar que ela morreu sem estar conversando com a mãe, que é um dos traumas da mãe. Então, gente, essa família é feita assim, tá? Então, o William, no momento, não abriu e nem vai abrir conversas com Harry, tá? Se você pensa que, ai, perdoa, não é assim. Porque a gente tem o lado institucional. E nessas últimas semanas, após a poeira abaixar, o príncipe William se mantém quieto, na dele, junto com a família. Então teve o aniversário do George e o rei Charles recebeu alertas. Alertas dos cortesões, de pessoas que estão falando para ele: não tem como você, tá, rei Charles, ir contra o herdeiro. Você precisa revisitar, pelo menos, aquilo que está dentro, nas entrelinhas da instituição milenar na qual você é rei. Então, o que está rolando dentro da corte do rei Charles é: você não pode ser apenas papai. Lembra que eu já disse aqui? Sangue é sangue, essas coisas todas. Você precisa parar. Para de ser doido.
Para de ser doida! E honrar o legado da monarquia. Porque todas as ações do rei Charles resvalam, respingam no reinado do príncipe William e no rei George. Então, os cortesões estão chegando e falando: parou agora. Parou porque Meghan e Harry não vão mudar. Só tende a piorar. Você pode ter ele como família, você pode falar no Zap Zap, você pode fazer videoconferência, você pode receber os netos, assim como a Rainha Elizabeth fazia, mas a Rainha Elizabeth II, até com seu tio, o rei, ex-rei Eduardo VIII, Duque de Windsor, era só, tá bom, mas nunca houve reconciliação, voltar, um pé lá, o outro cá. Então, o rei Charles está recebendo alertas. Não existe pé lá e nem cá. E aí, a Rainha Elizabeth II, o nome dela, foi invocado, segundo a informação do próprio, acho que a Page Six traz. Então, esse alerta está sendo ecoado dentro da monarquia, porque o rei Charles está muito emocionado, tá? E aí eles falaram, não, você deve seguir seu herdeiro. Ele que vai continuar. E o trabalho de William e de Catherine, isso como positivo. E que a última semana, como eu já disse aqui, foi determinante para sanar toda dúvida. Que William, principalmente Catherine, são a salvação da coroa. Não existe espaço para Andrew, não existe espaço para Harry. E que William faz parte dessa corrente, não tem volta. Ele trabalhou firmemente para a saída do Andrew. Tanto que a gente vê essa imagem que está saindo aí para vocês, do William na porta ali da igreja, no funeral da duquesa de Kent, dizendo praticamente some daqui, Andrew. Então existe aí então este momento e os cortesões e as informações que depois desse chá da tarde com Harry, as coisas para o rei Charles ficaram complicadas. E também há quem diga que existe sim um clima muito tenso. Quando eu falei no início do vídeo da divisão e que eu já trouxe isso em outro vídeo de uma crise, porque o que acontece? Se o rei continuar neste caminho, há uma forte tendência que, além de ter problemas com Harry e seu filho, ele vai ter problemas com William, porque facilmente o William vai seguir o caminho. E aí, são dois especialistas que montaram mais ou menos que o William e Charles se reúnem. E essas reuniões acontecem e que está tudo bem. E que eles estão traçando um plano para o futuro. O futuro seria porque eles precisam de trabalhar juntos, senão a coisa desanda. Essa seria, pelo menos, a ideia ou a questão do príncipe William, porque o William entende que vem chumbo grosso, que Harry está trabalhando contra a monarquia, que Harry está preparando mais uma bomba, livros e série, em especial Diana, porque, gente, a ideia que o William, as fontes próximas estão dizendo é que o William sabe que vai acontecer. Vazaram para ele um relatório, olha, seu irmão está fazendo um roteiro aí com aquela mulher lá, Dona Meghan. Imagine um roteiro, Meghan e Harry, onde a história de Diana se entrelaça com a história de Meghan. É isso que está rodando aí no submundo. Então William deve estar com o resto de cabelo dele em pé. Porque imagina uma série dirigida por Harry e Meghan. Eu lembro só do CEO lá do Spotify chamando eles de vigaristas e falando que Harry e Meghan não sabem pensar, e a gente sabe que é por aí. Então, o William está pelas tampas com o rei e o rei Charles está pelas tampas com o William. Six traz a ideia de que a grande história ou o grande entrave pai-filho é que o William não aceita
faz o que quer. Resumindo, o William tá certo em tudo. O William não erra. O William tem uma visão, ele empaca e diz, é isso, hein? Você vai acabar se ferrando. Porque na vida também, gente, a gente precisa de errar. Só que eu entendo que tem coisas que a gente não pode mais errar. Errou uma vez, não pode errar de novo. É esta situação que eu falei aqui de voltar com Meghan, com Harry, é um ciclo sem fim. E isso que o William já está por aqui. E muitos dentro do palácio, o grupo da Pomba é o grupo do rei, da paz, né? É preciso sanar, parar com isso, vamos seguir a vida. Mas o príncipe William é dos falcões. Vamos seguir as regras. Muitos acreditam que a rainha Elizabeth II trabalhou muito mais baseada no reinado de William e Catherine, que seria um reinado maior do que do filho. Então ela tinha uma visão pela idade e não pela circunstância que a gente hoje tem, porque a gente não tem nenhuma perspectiva. O rei Charles está muito doente. Será que essa visita colabora com as informações que rodam? Ele sabe exatamente, ou a equipe dele sabe, porque a rainha Elizabeth II sabia que ela tinha alguns meses, alguns anos na vida dela. Hoje a gente entende algumas biografias, os médicos falam, não tão abertamente, mas dão a entender de como eles trabalharam para ela aguentar até chegar a datas comemorativas especiais que ela queria estar. Então o rei Charles pode estar, mesmo sabendo ou olhando ele em vários lugares, e que também explica muito por que o rei Charles está inaugurando tudo, está aparecendo em tudo, fazendo tudo. E a gente também tem a visão de toda essa correria do Harry para voltar, de estar próximo ao pai, de mostrar os filhos depois de 6 anos. Porque eles sabem, Harry e Meghan, que o William ascendendo ao trono, acabou o dinheiro, acabou a grana. Não estou falando de título, estou falando de ciclo real mesmo, porque Harry até agora e Meghan tá no site da instituição, mas a situação pode mudar e eles inseridos dentro da monarquia com o rei Charles seria mais trabalho para o William e seria um começo de reinado com problemas. Mas o aviso alerta dos cortesões, a mídia, a opinião pública dizendo, não volta. Nós não vamos pagar. Não vai ter mais mansão, casa, segurança, nada disso. Isso nem é o William falando, tá? É maçante ou pesquisas que são dadas. Harry e Meghan passou. E há quem diga que aquela história do perdão, do filho pródigo, que é diferente. Perdoou, tá bom, mas perdoou. A ideia seria, tá bom, meu filho, se cuida, meu filho. Bota os meus netos aí! Mas a ideia de Harry é rivalizar dentro do Reino Unido, trazer sua popularidade, e o rei Charles poderia estar ajudando e estar recebendo aí muitos alertas. Mas a gente conhece um pouco o rei Charles, né? O rei Charles gosta de trabalhar contrário, quer manter o legado, quer ligar, né? Tô nem aí pra vocês, demorei chegar aqui. Mas existe realmente uma grande divisão e um clima tenso. O William continua seguindo o pai, mas pode mudar a interação entre filho, o herdeiro, com o pai, o monarca. E o rei precisa pensar como monarca, como a gente já falou aqui, e como está surgindo todas as informações pós-encontro com o filho pródigo e seus netos. E que está aí, né, as fotos em Portugal, visitando o túmulo de Diana, série podendo vir. Então eu acredito que o William, mesmo teimoso, senhor da razão, sabe de mais coisa do que o próprio rei Charles. Abre o olho, Charles. É isso. Então, muito burburinho na corte do rei Charles e o William nervoso, ou pelo menos sabe tudo. É isso. O que você acha? Rei Charles ou Príncipe William estão certos?
irmão e os rompantes do pai, comente aqui que é tag alerta. Pronto. Eu vou saber que você ficou. Eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam, @edu_coutinho com 2 T. Espero lá. Fui.